Olá, boa noite. Aqui Dr. Dean Azevedo, osteopata. Faz tempo que eu não faço uma live ao vivo. Então nós vamos retomar com um assunto que eu gosto bastante, que é um assunto muito pertinente, faz parte da minha história, faz parte aí de um monte de situações que foram estudadas na minha prática clínica durante o meu período de doutorado e foram sendo fundamentadas e aplicadas por dezenas de alunos, dezenas de pacientes, centenas de pacientes, e hoje a gente tem aí uma coisa bem bacana, tá? Para a nossa live de hoje, eu vou chamar o Dr. Eric Amarante, já vou pegar aqui. Perfeito. Vou aguardar ver se deu tudo certinho. Tá aí o Olá, Dr. doutor. Eric. Tudo Boa bem? noite, Dr. Eric. Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Então, ó, completando o raciocínio, então nós vamos falar sobre o que representa hoje o entendimento de protocolos de trabalho que foram desenvolvidos por volta dos anos de 2010 a 2012 por mim, num período em que eu estava estudando o doutorado, e o doutor Eric me ajudou bastante desde esse momento também, tá? E como isso pode ser aplicado para fisioterapeutas, como isso pode ser aplicado em uma visão dos pacientes e como a gente raciocina. Tá? É isso que nós vamos discutir. O Dr. Eric Amarante, ele é fisioterapeuta, osteopata, especializado em manipulações viscerais. É meu aluno há muito tempo. Hoje eu não chamo mais de aluno, hoje é parceiro, colega de trabalho. É uma pessoa que eu admiro bastante, é uma pessoa que tem uma trajetória muito bonita, muito ética dentro da profissão. E vai ser uma honra, doutor Eric, te receber aqui nessa live. Então, muito bem-vindo. Agora eu vou deixar as palavras com você. Bondade sua, doutor. Muito obrigado pelo carinho, pela abertura desse espaço aqui. Realmente é uma oportunidade única, né? Você me guiou aí durante muitos anos como profissional, me ajudou, me ajuda até hoje, direta e indiretamente também. E o RNM é uma das ferramentas aí super importantes aí nesse processo. Estou feliz de estar aqui hoje, compartilhar um pouquinho dessa ideia contigo, desse projeto tão bonito que ajudou tanta gente e tem um potencial gigantesco aí para ajudar ainda mais. Perfeito. Então, ó, qual vai ser a dinâmica? Eu sei que aulas ao vivo a gente não é muito interessante a gente fazer uma coisa assim mais de uma hora, então a ideia é não ultrapassar de uma hora. E eu vou sugerir o seguinte: o Dr. Eric entrou em contato comigo há uns dias atrás, falando de um caso muito significativo que ele tratou com os protocolos de reabilitação neuromeningia. Então, eu vou pedir para ele apresentar o caso clínico, o que, que aconteceu, né? Que jeito que o paciente chegou, o que, que ele fez, e depois nós vamos conversar um pouquinho sobre o porquê dessas técnicas, como essas técnicas podem ajudar aí, não só como ajudaram esse paciente que ele vai demonstrar, mas como podem ajudar outras pessoas a entender o corpo como um todo, tá? Então, para quem nunca ouviu falar de reabilitação neuromeningia, então eu vou só fazer uma introdução muito simples, que é o seguinte: o nosso corpo, ele, embora possa ser avaliado cada pedacinho e tratado em cada pedacinho, ele é um sistema conjunto. E ele não é só um sistema conjunto organicamente, fisicamente, mas também tem relação com o meio em que o indivíduo está inserido. Então, quando a gente começa a analisar todo o contexto, lá de dentro da célula, até a manifestação no corpo, e daí como a pessoa verbaliza, como ela se é, coloca no meio ambiente, e a volta disso, como o meio ambiente interfere na pessoa, nos pensamentos, nos sentimentos, e como que ela cristaliza isso no corpo até chegar na célula, a gente está falando de RNM. A gente está falando de reabilitação neuromeningia. Ok? Doutor Eric, diga pra gente, o que, que você tem para contar aí? O que, que aconteceu? Bom, vamos lá. É um caso corriqueiro, acontece praticamente toda semana no consultório. E essa abordagem utilizada aí nos protocolos é super importante para desenvolver um raciocínio clínico que foi muito efetivo para esse tipo de problema. Do que eu estou falando? Eu estou falando da hérnia de disco extrusa, tá?
quando há uma ruptura do disco, né, uma estrutura que fica ali entre os ossos da coluna, e ela comprime, né, uma estrutura super importante que é a medula. Esse paciente chegou numa situação de dor muito aguda, no escala aí de 0 a 10, ele estava praticamente no limite, estava com intensidade 9, 10 de dor, era insuportável. Foi feita até uma ressonância posteriormente e era um caso cirúrgico, porque já estava comprimindo demais. Então, onde que entrou o RNM nessa história aí? Então, eu utilizei 3 partes do protocolo, já foram suficientes. A primeira parte do protocolo que eu utilizei foi a parte que trata o sistema nervoso central, ou seja, entre cérebro e medula. Essas técnicas ajudaram a diminuir a pressão, diminuir a sensibilidade em nível neurológico, e com apenas 4, 5 técnicas, entra mais em detalhes das técnicas, Sim. propriamente dito? Sim. Sim? É, Tá, então, pode ir falando e depois eu vou te interrompendo à medida que a gente tiver necessidade de explicar alguma coisa. tudo bem. Bom, eu entrei com técnicas específicas para membranas que ficam dentro da cabeça, certo? E técnicas para diminuir a pressão de um nervo importante na lateral do crânio, na parte posterior, e também uma técnica para os ventrículos cerebrais, onde tem a entrada ali do líquido, né, céfalo-raquídeo, e isso já foi suficiente para diminuir essa dor, essa alta irritabilidade desse sistema, na casa aí de 30%, 40%. Para quem é clínico, para quem trabalha com isso, sabe que é um número muito expressivo para um contato muito curto, tá? Não vou falar aqui que é sorte, não é nada disso. É uma técnica direcionada e nesse caso, a RNM encaixou perfeitamente com aquele quadro ali. É para todo mundo? Não, não é para todo mundo. Podem haver resultados diferentes, mas a grande maioria melhora bastante. Depois disso, na segunda consulta, eu entrei com a técnica para o sistema nervoso periférico, porque ele também reclamava de uma dor irradiada para o braço de uma forma muito intensa. Então, houve uma compressão na parte superior do pescoço e consequentemente, uma irradiação para o braço. E nesse segundo momento, eu entrei com a técnica para auxiliar a diminuir a irritabilidade, a sensibilidade dos nervos e para melhorar também o movimento que estava limitado por conta da postura de dor e da alta sensibilidade. Depois disso, foi utilizada uma técnica do RNM3, tá? Que foram técnicas específicas para o trabalho nos órgãos. São técnicas que ajudam a diminuir também a sensibilidade do sistema nervoso, que é um complemento, logicamente, e que auxiliou bastante a diminuir a compressão que ainda existia. Ou seja, nós atacamos com apenas 3 partes do protocolo praticamente todo o aspecto clínico que envolvia esse paciente. Hoje ele já está estável, já fugiu da cirurgia, até o médico, o neurocirurgião assustou, falou, putz, isso aqui era cirúrgico, como é que você está? Não, eu estou bem, eu melhorei. Falou, o que você está fazendo? Ah, estou fazendo osteopatia, reabilitação neuromeníngea. Falou, então vamos dar um tempo, vamos esperar uns 3 meses, aí depois você volta e a gente vê o que fazer. A chance aí, a gente espera de uma regressão, né, de uma absorção do próprio corpo com relação ao disco propriamente dito, e ganhar a qualidade de vida aí. Mas ainda tem um pouquinho de trabalho a ser feito, mas felizmente está indo super bem. Perfeito. Bom, gente, então deixa eu contextualizar. Primeira coisa, né, talvez no futuro a gente traga aqui o depoimento do próprio paciente, que isso embasa mais, a gente chama isso de prova social, né, sobre o que a gente está falando. Mas vamos pensar aqui comigo. Primeiro, uma hérnia de disco. Para quem não sabe, a hérnia de disco é uma lesão num espaço chamado disco intervertebral entre uma vértebra e outra vértebra na coluna. Os lugares mais comuns são a região cervical baixa, região do pescoço baixa, e a região lombar baixa. São lugares que têm muita sobrecarga com o peso do corpo ou com o peso da cabeça, tá? Essa lesão, ela é classificada em níveis e normalmente há uma necessidade de fazer uma ressonância magnética, é um exame, para entender como está essa hérnia de disco. Se é uma lesão que a gente coloca como grau 1, 2, 3, enfim. Se ela é um caso em que repouso é adequado, fisioterapia é adequado, osteopatia é adequado, ou se realmente é só cirúrgico. Então, com certeza, o Dr. Eric fez essa avaliação e viu que ainda tinha um espacinho
para a gente poder tentar trabalhar isso de maneira não cirúrgica. E aqui eu já coloco um parêntese. Não necessariamente porque você talvez tenha hérnia de disco que você precisa de cirurgia. Tem inúmeros relatos de pessoas que não fizeram a cirurgia e que estão muito bem, e ao contrário, que fizeram cirurgia e não estão tão bem. Então, obviamente, o que define isso é uma boa avaliação clínica, tá? Então, primeira questão, hérnia de disco tem essa característica. Segunda questão relevante, existem tipos de dor, né? Como assim tipos de dor? Existe uma dor, vamos falar de duas dores principais. A dor que a gente vai chamar de nociceptiva é uma dor inflamatória, é uma dor que tem inchaço, é uma dor que esmaga pelo próprio inchaço os nervos, vamos dizer assim. Então tem uma compressão via inflamação nessa trajetória neural, se eu estou conseguindo ser claro para quem não é da área. E existe uma dor que ela já é uma lesão, né, assim, na trajetória do nervo. E o paciente, ele refere isso com sensações, com formatos diferentes no corpo, localização, tá? O que acontece? O que leva a gente a procurar ajuda é dor, né? A maioria das vezes, o que vai fazer com que a gente realmente procure, dor. Agora, 100%. perfeito, né? Agora, onde dói é onde está o problema? Gente, esse é o pulo do gato. É justamente, né, doutor Eric? O motivo da sua consulta com o doutor Eric, ou comigo, ou eu estou vendo aqui que tem alguns alunos muito queridos, que eu estou com muita saudade aqui, tá? Também. O motivo da gente procurar um profissional é porque você não sabe o que está acontecendo. Se você souber, obviamente, você mesmo resolve. Estaria ali. Né? Então, agora, a dor que está teoricamente vindo de um disco intervertebral, porque você já procurou talvez um médico e fez uma ressonância, pode ainda não estar clara. Justamente. Esse é o ponto, não é, doutor Eric? Sim. Por quê? Porque talvez a pessoa queira tratar a hérnia. E existem tratamentos muito eficientes também para a hérnia, tudo bem. Com certeza. Né? Mas não é disso que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando num passo antes desse. O que aconteceu para que o corpo fizesse uma hérnia de disco naquele lugar? Nós estamos falando disso. Sim, sim. Aí, né, aí a pessoa vai falar assim, é porque eu peguei um peso excessivo e aí lesionou. Tá certo, mas por que este lugar? Neste momento da sua vida. E aí, doutor, quando você chegou nessa etapa, o que você descobriu ali? Onde é que foi o pulo do gato nesse paciente? O pulo do gato, vou usar até um anexo aí. Tem um tipo de dor também que é super importante, que é a dor referida, que acontece demais. Esse paciente, em particular, ele tem dois problemas importantes. Ele tem cálculo renal, então ele tem um problema renal crônico, os rins dele estão edemaciados, o que, consequentemente, também gera um problema cardíaco, que tem uma hipertensão associada, e que, consequentemente, vamos tentar levar para o lado mecânico, existe um ligamento específico do coração que conecta exatamente com a vértebra que está envolvida com a hérnia de disco dele. Será que era só postura, falta de força? Tem alterações posturais? Tem, lógico que tem cifose, esforço, uma pessoa que faz bastante esforço, mas o pulo do gato, talvez passou, acho que um pouco despercebido em relação ao protocolo, que estabilizou o quadro dele, foi o RNM3, nesse caso, que foi a manipulação do sistema que estava machucado, que era o sistema nervoso autônomo, que eram os órgãos que estavam envolvidos nesse processo, que podem, nesse caso, ter sido a causa original desse problema, porque aquela hérnia não surgiu de ontem para cá. Ele não sofreu um acidente, bateu a cabeça, voltou, não foi uma hérnia de alto impacto gerada ali espontaneamente. Não, isso aí já vem há N anos causando problema, e agora que ele está conseguindo entender de onde pode estar vindo esse problema. Então, é um pouquinho além do que a gente está acostumado.
Então a gente está falando de uma hérnia cervical. Na região do pescoço, nós temos nervos que vão, a parte de cima, né, Uhum. desses nervos vão para a região da cabeça, da face, em alguns lugares. Na parte de baixo, todos os nervos vão para a região do braço. Então, se eu tenho uma hérnia disco, uma lesão que encosta nesse nervo, eu posso ter uma dor que vai do pescoço até a região do meu braço. Ok? Agora, aí é que entra o raciocínio. Por que, que eu vou ter uma dor deste lado e não do outro? O que faz, por exemplo, será que é porque a pessoa já tem a coluna torta e predispõe? É uma possibilidade. Será que é porque a pessoa tem uma mastigação alterada? Ela mastiga mais de um lado do que do outro? É uma outra possibilidade. Será que a pessoa tem a cabeça torta, literalmente? Na osteopatia a gente lida muito com isso. E de uns anos para cá, muitos osteopatas pediátricos têm aí feito um bom trabalho de divulgação de que o crânio pode estar torto ao nascimento, pode permanecer torto e gerar uma série de disfunções posturais e dores, porque não foi corrigido na idade certa. Pode ser? Pode ser. Será que essa pessoa também não fez uma cirurgia de vesícula, uma cirurgia de estômago? Será que ela não teve uma pneumonia? Será que ela não tem um outro problema que cria uma alavanca, igual eu estou aqui na minha roupa, cria uma alavanca puxando essa coluna cervical para cá, para frente, para um outro lugar? Será que é o uso do computador? Será que é o uso do celular? Olha quantas situações nós temos para poder diferenciar dentro de uma anamnese, de uma avaliação. Agora, até aqui, a gente ainda não está falando, a grosso modo, a não ser o que o doutor Eric fez, de reabilitação neuromeninge. Nós estamos falando de avaliação médica, clínica, de imagem, fisioterapêutica, osteopática, tem um contexto. Agora, qual o diferencial quando a gente fala da reabilitação neuromeningia? Quando a gente fala da reabilitação neuromeningia, é que a gente está utilizando as nossas mãos como um sistema de avaliação mais preciso. Nós vamos tocar em lugares específicos. Esses lugares são lugares que foram repetidamente testados por mim lá atrás, depois testados por muitos alunos em muitas situações diferentes, que nos indicam qual o sistema, qual o local do corpo está com menor mobilidade. Qual o lugar do corpo que precisa de mais atenção, com mais urgência, que pode ter uma relação com determinada dor. E a reabilitação neuromeningia, ela foi desenvolvida muito para a gente trabalhar com dores, principalmente dores crônicas, que são dores que sempre estão aí. A pessoa fala isso. Ela faz alguma coisa, ela faz atividade física, ela toma remédio, ela faz uma fisioterapia, ela faz alguma coisa, mas nunca melhora. Então foi nesse cenário que a gente desenvolveu. Então, quando o Dr. Eric comenta que ele começou pelo sistema nervoso central, é porque se a gente não movimentar o eixo, é mais difícil da gente movimentar a periferia, os outros nervos, né? E aí, Dr. Eric, a gente fala que o RNM1, a gente cuida muito dessa mobilidade dos lugares mais rígidos, cabeça, tórax e abdômen, né? Até ele pegando a pelve. Nesse paciente, então, o lugar mais rígido para você era o tórax? Na verdade, era o crânio, que estava bem, assim, devido à situação, bem tensionado. Também tem alteração postural significativa, mas também, devido até a um problema respiratório, de Covid, também ele apresentava, né, um tórax muito rígido. Então, até para contextualizar, é muito difícil, como às vezes só fisioterapeuta, às vezes mesmo só osteopata, olhar isso de uma maneira mais ampla, aquela coisa, dar um passo para trás e olhar o caso como um todo. Então, por isso que às vezes a técnica isolada, ela não faz muito sentido. Por isso que a reabilitação neuromeningeal em si, ela abraça o paciente de uma maneira um pouco mais consistente e tem um guia que é mais interessante. Não, o protocolo ele não é rígido. Ele serve como um guia também
para saber como lidar com esse paciente em vários aspectos, né? Desde todos esses aspectos mencionados aí na sua avaliação, na anamnese, como o que ser feito com ele também durante o tratamento. Porque é como você disse, a pessoa chega numa situação para nós de dor, muitas das vezes crônica. Então, às vezes já passou por médico, às vezes o ortopedista, o reumato, o neuro, o nutricionista, fisioterapeuta, educador físico, e às vezes ele não tem o resultado que ele deseja. Então, às vezes, é tratando todo que você consegue um resultado um pouco mais específico, não só aquele pedacinho, nossa, é aqui na hérnia que está enfraquecido, nossa, é a sua postura que está inadequada, nossa, é a sua alimentação que não está legal. Então, o conhecimento de tudo isso, pelo menos de maneira um pouco mais aprofundada, é interessante para que você possa também auxiliar o paciente, orientá-lo também sobre a própria gestão da dor e o que fazer para sair dessa situação. Então, quando você olha um diagnóstico médico que vem com, às vezes, uma letra e alguns códigozinhos ali, isso não explica o paciente. Mas, às vezes, o paciente ele é condenado, putz, eu tenho hernia de disco, eu não vou poder correr mais o resto da minha vida, eu vou sentir uma dor pro resto da vida, eu vou perder o movimento. Então, existe um medo do paciente. O paciente fica com medo para nós, né? Então, tem que lidar, além do caso clínico em si, tem que lidar com os medos, as crenças e todo um aspecto que envolve o ser humano que está atrás daquela doença. Então, a gente não pode rotular o paciente apenas por uma hérnia, por uma dor específica. Hoje a gente está num momento muito bacana, num momento, eu diria, muito próspero, em que muitas sementinhas já floresceram. Né? Há 23 anos atrás, quando eu comecei, aproximadamente, era difícil a gente ter pessoas, mesmo os profissionais, os pacientes, que entendiam que a gente vai fazer um tratamento. E o tratamento nem sempre envolve apenas uma sessão. No caso da fisioterapia, da osteopatia, um tratamento é um raciocínio que tem um começo, meio e fim. Né? Então a gente vai rastreando os lugares onde estão mais emergenciais, vai trabalhando, a dor vai aliviando, na imensa maioria dos casos, e aí a gente vai afunilando para entender qual comportamento daquela pessoa gerou a maior probabilidade de fazer a dor ou a doença que ela tinha. Sim. Às vezes é o sedentarismo, que todo mundo fala, às vezes é uma inflamação pela alimentação, que é muito falada, que é muito atual também, né? Às vezes é a postura, às vezes é o celular. Mas às vezes também a pessoa tá tudo certinha. Quantas pessoas eu já recebi que falam para mim, olha, doutor, eu faço atividade física, eu durmo de lado, eu ponho o travesseiro no meio do joelho, eu não como depois das 7 da noite, leite, Deus me livre, eu já não estou mais... Açúcar, o que é isso? Eu não estou comendo, não estou mais inflamado, mas eu tenho dor, tá? E aí eu vou compartilhar um dado de um artigo, na verdade eu e o Dr. Eric publicamos 3 artigos na época do meu doutorado, e nessa análise do doutorado, nós pegamos muitos pacientes, foram analisados centenas de pacientes em que nós pegamos o raio-x da coluna cervical antes e depois de tratar. Antes, a gente tinha bicos de papagaio, desgastes, desvios da coluna, o clássico de lesões na coluna cervical, no pescoço. Aí, nós tratamos e repetimos esse exame. Vocês acham que mudou alguma coisa em relação ao desgaste? Claro que não. Mudou alguma coisa em relação à hérnia de disco 5 sessões depois? Claro que não, até porque não é o exame adequado para se ver hérnia de disco. Mas algumas colunas mudaram até 20 graus. Porque mudou a posição das vértebras. Olha aí. E alguns espaços por onde passam os nervos aumentaram. E nós fizemos uma mensuração, o Dr. Eric fez essa mensuração, vértebra por vértebra, em várias radiografias,
né, mensurando milímetro por milímetro do que estava acontecendo. Agora, nós chegamos a uma conclusão nessa ocasião, nessa pesquisa, que continua muito atual. Muitos dos problemas cervicais tinham a sua causa nesta região, que é a região da boca e da base do crânio, ou nas primeiras torácicas e as primeiras costelas. Isso acena para a gente um fato que não é tão comum, a não ser para quem já tem algum raciocínio em termos de fáscias, raciocínio de conexões do corpo à distância. Ou seja, para melhorar a coluna cervical, foram necessárias técnicas cranianas e técnicas torácicas, que entram exatamente no caso clínico, mais uma vez, mais uma centena de vezes, mais uma milhar de vezes, em que para melhorarmos uma hérnia de disco cervical, uma crise cervical, é muito comum termos que liberar, quando eu digo liberar, é tratar com mais mobilidade a região de base craniana e tórax. E este está aqui, para quem está aqui, os meus alunos, faz uma boa noite aí para mim, meus queridos alunos. Este é o protocolo RNM1, Reabilitação Neuromeninge 1, em que nós tiramos as disfunções do tórax, do crânio, do abdômen, mobilizamos o tubo dural e corrigimos as inserções neuromeninges. Tá? Isso já garantiu uma boa mobilidade para algumas partes específicas do paciente. No RNM2, o Dr. Eric é um especialista também, que são técnicas em que nós utilizamos mobilização do sistema nervoso central e do sistema nervoso periférico, né? E aí, doutor Eric, fala pra gente um pouco da sua experiência em relação a o nervo dói quando ele está comprimido e quando ele está esticado? Como é que funciona isso? Eu falo todo dia isso no consultório. Nervo inflamado não aceita alongamento. Então, muito cuidado. O nervo ele vai doer tanto quando ele está comprimido na raiz, pode ser uma situação de hernia de disco, artrose e afins, ou quando ele está esgarçado, quando está esticado demais. Então, por isso que muitas das vezes não adianta fazer alongamento, porque você vai acabar só se machucando. Então, a técnica de mobilização articular, no caso o RNM2, mobilização neural, para ser mais específico, ela auxilia essa mobilidade, e eu gosto dessa palavra, da integração do sistema nervoso central com o sistema nervoso periférico. O corpo é uma máquina de respostas. Então, depende do estímulo que você oferece para ele, ele vai te devolver uma resposta. Uma coisa simples que acontece, às vezes, as pessoas já passaram por isso também, vai no consultório, lá do ortopedista, lá vem com o teste de martelinho, bate, e você tem uma resposta de uma área do corpo de maneira instintiva, automática. Agora, imagina quando isso é feito de maneira pensada, orientada, dentro de pontos onde a gente percebe, onde a gente testa, onde a gente sabe que existe uma diminuição de movimento e começa a aplicar uma técnica efetiva. Então é por isso que às vezes a pessoa sente um relaxamento daquela estrutura que está toda dolorida, cronicamente, às vezes há muitos anos, às vezes com uma técnica que, para quem olha, parece algo muito simples. Mas existe todo um raciocínio que já foi testado milhares de vezes, por assim dizer, porque são muitos alunos que fizeram o RNM, e eu tenho certeza que eles também têm essas respostas. Então é algo, assim, muito significativo. Seria tão interessante, né, a gente trazer depois um caso de mobilidade mesmo, a pessoa que, no curso a gente faz isso, a pessoa testa o antes e o depois, para que possa ser visível isso aí. Você fez através do doutorado com exames, já provou isso, mas na prática clínica também isso acontece toda hora. Então, depende muito de algumas situações específicas, mas quando bem avaliado, mas quando aplicado corretamente, é aquela coisa, o resultado aparece. E é isso que muitas pessoas procuram, né? Perfeito. Ó, eu estou vendo aqui a Fabiana, querida, a Dani, que é aluna também, o Paulo, a Flávia, a Naime. Tem um monte de gente aqui que pode não deixar a gente mentir sozinho, tá? Aí, mas, Boa. gente,
existe um teste que eu costumo passar ele nos cursos, quando a gente vai falar sobre mobilidade neural, que é o SLAMP teste. É um teste bem conhecido hoje em dia, muito utilizado. Você imagina que ao abaixar a minha cabeça, eu posso sentir uma dor lá na perna? Isso é uma evidência de que existe uma conexão entre essa região, por exemplo, da cabeça, do pescoço, com uma dor ciática. Às vezes o paciente chega com uma dor ciática, uma dor atrás da perna, uma dor ali que venha do final da coluna e pega uma trajetória do nervo ciático, né? E eu gasto muito tempo trabalhando o pescoço, a cabeça e o tórax desse paciente. E às vezes ele fica ansioso, o paciente, ele fica incomodado, e ele fala assim, doutor, a minha dor é na perna. Aí eu falo, não, sim, eu entendi que a sua dor é na perna, né? Mas o que está gerando a sua dor na perna é como se você tivesse um cordão e esse cordão se prolonga da sua cabeça até lá no calcanhar. E existem alguns nós que impedem o seu cordão de ter a mobilidade normal. Aí o que eu estou buscando fazer é desatar esses nós em outros lugares para que a mobilidade do seu nervo ciático tenha ali uma resposta mais efetiva. E muitas vezes era isso que faltava. Às vezes o paciente ele está hiperestimulado de técnicas onde dói e lugares que não foram falados, tocados e avaliados é que estão no pivô, segurando a resposta clínica não crônica. Aquela de realmente melhorar aqueles 10, 20, 30% que parece que nunca melhora. Tá? Agora, a gente só falou de uma parte, mas o Dr. Eric comentou, então, do RNM3. No RNM3, a gente vai avaliar a coluna de uma certa forma num outro aspecto. Na região da frente da coluna torácica, nós temos gânglios do sistema nervoso autônomo. Nós temos um comando que vem do cérebro e da medula, passa ali na frente da coluna, tá? E vai para os órgãos. Ou seja, o cérebro ele tem uma conexão, a medula tem uma conexão com os órgãos. E isso se dá porque a gente vai chamar de sistema nervoso autônomo. Nesse caso, eu estou ilustrando o que chama de sistema nervoso autônomo simpático. Existe o sistema nervoso autônomo parasimpático, que está localizado mais em porções do cérebro e no final da coluna. Ou seja, no eixo da coluna, nós temos ali informações que nos levam a pensar se existem órgãos que podem estar relacionados a uma disfunção. E essa é a base do raciocínio da quiropraxia, por exemplo. Está correto. Tá? É um tipo de abordagem. Ou seja, se eu tenho um segmento da minha medula comprometido, a gente chama isso de metâmero. Eu posso ter, saindo daquela região da medula, nervos, vasos sanguíneos, órgãos, regiões da pele que podem estar comprometidos. Um tipo de raciocínio é, se eu manipular aquele eixo vertebral, tudo isso se corrige. Pode ser. Se realmente o problema estiver nessa região, isso pode acontecer. Mas se o problema não estiver nesta região vertebral, eu vou precisar manipular aquele nervo, aquele vaso sanguíneo, aquela víscera, aquela parte da pele que tinha ligação com a minha região medular e, consequentemente, cerebral. E isso, um osteopata que nós gostamos muito, Jean-Pierre Barral, um dos professores, Dr. Eric, fala e demonstra muito bem em que nós podemos, ao manipular vísceras, ou seja, não manipulamos uma víscera diretamente. Nós não abrimos o corpo, fazemos uma cirurgia, vamos lá e massageamos a víscera. Nós criamos alavancas que vai mexer na pele, vai esticar a pele, vai comprimir o sistema sanguíneo, vai mexer em ligamentos viscerais e realmente precisa de uma habilidade, precisa de um treinamento, precisa de uma determinada força, de uma determinada sensibilidade para que você consiga descobrir, avaliar a mobilidade do entorno visceral e metamérico, lá da coluna.
Aí, neste momento, além de técnicas que envolvem a trajetória dos nervos do sistema nervoso autônomo, as vísceras e a coluna, nós conseguimos integrar esse sistema. E por isso que disfunções autônomas, problemas de sono, problemas com apetite, alterações de cor na pele, problemas com a parte sexual, que são responsabilidade do sistema nervoso autônomo, também podem se regularizar. Então, nós temos pacientes que, depois que fazem o protocolo RNM1, RNM2, RNM3, relatam também que melhorou o sono, melhorou o humor, melhorou outras características por conta desse resultado. Não é isso? Esse paciente, doutor Eric, ele fez quantas sessões? Para diminuir a dor, 3 só, para sair da crise. No Perfeito. momento, ele continua semanalmente, porque ele está com medo de parar e haver uma remissiva. Então, é aquela coisa. Não há uma necessidade no momento, vou colocar de maneira clara, que ele continue especificamente fazendo o tratamento em si. Mas ele se sente mais seguro ficando conosco, lógico, vai ajudar em outros aspectos, outras áreas da saúde, por medo de reincidir aquela dor. Ninguém quer sentir aquela dor. Ele falou para mim que a dor da pedra, né, do cálculo renal, da pedra nos rins, era menor do que a dor que ele sentiu. Só para você ter ideia. E olha que a dor renal é uma das piores que nós temos conhecimento. Então, quando se fala em vísceras, as pessoas têm que ter a consciência que elas também estão conectadas à coluna e, consequentemente, ao cérebro. Quem dispara o sinal de dor, quem percebe a dor muitas vezes, é o cérebro, porque nossos órgãos não têm receptores tão específicos para disparar a dor. Você pode sentir uma dor no local, mas não é só isso. Então, como você mesmo disse, e até complemento, as pessoas, quando chegam para nós, elas não chegam, olha, eu estou só com hérnia de disco. A pessoa chega, hérnia de disco, hipertenso, pedra nos rins, esteatose hepática, gordura no fígado, às vezes problemas vasculares, problemas metabólicos, alteração do sono, da libido. E quando você coloca tudo isso alinhado, e você consegue enxergar de qual sistema está vindo o problema, muitas das vezes a pessoa vai desenrolando. A partir de um que ela resolve, ela consegue também, consequentemente, como uma bola de neve. Ela vai resolvendo, nem que seja parcialmente, os outros problemas. Então, imagina você melhorar, vamos colocar o RNM1 na história de novo, a mobilidade de um tórax. Isso vai auxiliar na mobilidade do fígado, que vai auxiliar na melhora da circulação, que vai diminuir a congestão de todo o abdômen, todo o excesso de tensão que existe no abdômen, e isso pode diminuir a sobrecarga do sistema nervoso, melhorar a qualidade do sono, melhorar a ansiedade, melhorar a capacidade de captação do oxigênio, regenerar mais rápido. Então, aquela coisa, só expande. Então, a reabilitação neurobenígea também é uma ciência de possibilidades, depende de como a pessoa vai trabalhar e como esse paciente chega para nós e quão rápido ele começa a perceber que existem essas relações. Perfeito. Muito bem colocado. Então, olha, para que você compreenda, né, e esse vídeo possivelmente os alunos também vão reproduzir aí com os seus clientes. O RNM1, a gente trabalha RNM1, 2 e 3 ainda muito na estrutura do corpo. Só que quando a gente chega nessa barreira das emoções, a gente está falando do sistema nervoso autônomo. Ou seja, este paciente, olha só que interessante, é um paciente que às vezes continua o tratamento e tem um relato de medo. Aonde fica o medo no corpo? Né? A gente começa a pensar sobre isso. O medo, por exemplo, ele está localizado nos rins. É um dos órgãos que tem muita relação com medo. Nós temos aí, depois dessa análise física, uma análise emocional. Por isso que, depois que a pessoa vai para o RNM3, no caso o aluno, tá? Vai para o RNM3, eu digo que a gente limpa a parte física, para que comece a ter uma abertura para falar de emoções. Eu já, obviamente, muitos dos alunos já chegaram na lata falando de emoções, né? É um caminho para algumas pessoas, se você for muito empático, pode funcionar de cara se você já percebe que a grande questão, o grande problema dessa pessoa
é emocional, é hábito, é mudança de comportamento, é a relação familiar, é a dificuldade em dizer sim, é a dificuldade em dizer não. Mas para algumas pessoas, eu diria que a maioria delas, há uma necessidade de limpar a estrutura do corpo para que ela mesma perceba que ela tem comportamentos errados, repetitivos, que estão gerando a sobrecarga física. Então, nesse momento, é comum a gente também abrir a possibilidade de fazer liberações somatoemocionais. Ou dialogar com a pessoa, dependendo da ferramenta que cada terapeuta tem, né? Seja se vai numa linha de constelação familiar, se vai meditação, se encaminha para um psicólogo, para um terapeuta. Mas neste momento começa a ser interessante questionar hábitos, questionar comportamentos. Por quê? Se diz, né, que o pensamento é que gera quem somos nós. Por que isso? Porque quando eu penso uma coisa, eu fico com aquilo na cabeça, eu acabo tomando uma atitude. E a hora que eu tomo uma atitude baseada naquilo que eu estou pensando, eu estou realizando algo. Se eu consigo pensar positivo sobre algo, ter uma atitude positiva sobre algo, eu estou construindo algo na minha vida. Se eu não consigo pensar positivo, eu penso destrutivamente, tenho ações destrutivas, eu estou acabando com a minha vida sem perceber. E eu costumo dizer para os alunos que o problema que manifesta no seu corpo não é problema do marido, da esposa, do pai, da mãe, ou de quem quer que seja. O problema que está no seu corpo é um problema seu. Então é você que tem que resolver. E nós temos um grande mapa, e esse é o ponto. O nosso corpo é nosso. Não tem nada mais pessoal do que o seu próprio corpo, que tem as marcas de tudo que aconteceu e está acontecendo com você. E aí que nós vamos entrar no RNM4, que não foi o tema desse estudo do Dr. Eric com esse paciente ainda. Vai chegar lá, provavelmente. Que é a postura, que é a leitura corporal, que é o porquê que andamos com a cabeça baixa, com o nariz empinado, com o ombro tensionado. Por que comemos em horários inadequados ou muito? O que representa esses nossos comportamentos posturais e esses nossos hábitos? Então, nós começamos a criar a possibilidade, se o paciente quiser, se o terapeuta quiser, de falar, olha, quem sabe se você olhar para esta questão, tratar esta questão, se não comigo, com outro profissional, por exemplo, um psicólogo, você não vai evoluir mais determinado ponto. E aí, que neste ponto de evolução, a pessoa limpou a trajetória física, a trajetória emocional, e os problemas emocionais estão ligados ao nosso passado, que não queremos deixar lá no passado, estamos recorrentemente trazendo para o presente. Então, nós precisamos de ajuda para deixar as coisas do passado no passado. E aí você abre a possibilidade do seu canal mental para funcionar. O canal mental é a possibilidade de você fazer projetos. É a possibilidade de você criar metas. É a possibilidade de você escolher boas leituras, boas companhias e quais as atitudes que você quer fazer agora que vão te levar para um futuro melhor do que o que estava acontecendo antes. Aí nós entramos no RNM5. E no RNM5 a gente ainda diz o seguinte, que tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você almeja, tudo aquilo que acontece com você, está na relação que você tem com o meio. Ou seja, tudo que você produz tem que beneficiar alguém. Parafraseando, muito longe de mim isso, mas como chama? A história de Jesus com a figueira, para quem gosta de Bíblia. A figueira que não produzia frutos, Jesus falou para ela que ela podia secar, que ela não tinha
função. E aí, numa das passagens por essa mesma trajetória, um dos apóstolos de Cristo fala para ele, olha, Senhor Jesus, né? Realmente a figueira secou. Aí ele dá o ensinamento, que todo aquilo que não produz frutos não tem por que estar vivo. E isso nós falamos, então, nessa linha, no RN5, em que qual é o fruto do que você está fazendo? E aí nós chegamos para o paciente para falar isso. Qual é o fruto do que você está fazendo hoje? Então, nossa saúde, ela é permeável. Ela tem uma relação do meio externo com o meio interno e do meio interno com o meio externo. E o que está nesse meio do caminho? O nosso corpo. O nosso corpo. O que o senhor acha disso, doutor Eric? Como que isso é na sua prática? Acontece toda hora. É porque, assim, vou colocar duas passagens que foram marcantes. Um slide do próprio Dean, tá, gente? Um slide em branco, escrito assim, ó. O problema é seu. Ponto. Só por aí já quebra as pernas, vamos assim, de várias teorias que muitas pessoas se vitimizam muito, carregam cargas de filhos, netos, cônjuges, trabalho, e às vezes pode ser até a causa original do problema, é uma barreira, né? Eu falo que é um salto entre o lado físico e o lado emocional, embora os dois conversem bem. E uma outra passagem também que eu acho interessante, de um outro professor de uma outra abordagem, ele fala o seguinte: as emoções gostam de tecidos bons. Então, uma forma de entrar no corpo emocional, nos aspectos emocionais, é tratando o corpo físico. Então, vamos colocar assim, do RNM1 ao 3, nós tratamos o corpo físico para que ele possa começar a pensar na possibilidade de começar a lidar com o 4 e o 5, seria o corpo emocional, embora os dois caminhem juntos desde sempre. Só tem que tomar cuidado, porque dependendo da abordagem, da empatia, como o Dean mesmo falou, às vezes a pessoa quer pular do 1 para o 5 e o contrário também é verdadeiro, mas na verdade é algo de muita sensibilidade de cada terapeuta, de cada pessoa, com aquilo que ela acredita, com aquilo que ela procura, mas é uma possibilidade fantástica e com o toque, e as pessoas até estranham. Gente, como que vocês vão tratar isso? Assim, a pressão da mão é mínima. Às vezes nem é tão necessário assim. Então, o corpo ele manifesta de maneiras fantásticas. Uma das formas mais interessantes que eu gosto muito é o calor. Então, as pessoas não têm o hábito de tocar o próprio corpo. E às vezes você vai encontrar zonas de calor gigantes, em áreas que você nem imagina, no abdômen, principalmente, que eu percebo bastante, no tórax. Então, isso é fantástico. Então, quanto maior a percepção do paciente sobre tudo isso que nós falamos desde o princípio, mais rápido pode solucionar e chegar num resultado mais satisfatório. Mas é um trabalho lindo, 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 lindo. Esse trabalho, principalmente quando chega nesse nível, é o momento de, literalmente, de transformação. Que a mudança de comportamento, eu acho que é, de todos os aspectos, o mais difícil de mudar no paciente. Então, até que ele perceba o que está acontecendo e consiga, de fato, juntar forças para conseguir mudar e alterar, de fato, esse comportamento de maneira definitiva, é uma trajetória muito bonita quando a gente vê a pessoa que chega numa crise e saindo, literalmente, com a outra percepção, não só do corpo, mas da vida também. Então, é fantástico mesmo. Perfeito. Gente, para a gente já caminhar aqui para o fim, né? Seria engraçado, né, doutor? Foram 50 minutos já, né? Mas a gente não enxerga no outro aquilo que a gente não vê na gente. Se a gente não consegue trabalhar a nossa alegria, dificilmente você consegue trabalhar a alegria do outro. Se a gente não consegue trabalhar as nossas emoções, dificilmente você consegue trabalhar as emoções do outro. Então, é muito interessante que as coisas, vamos dizer assim, elas sempre existiram. Mas, às vezes, a gente não está atento para determinadas coisas, porque nós não estamos focando naquilo.
Aquilo não está dentro da nossa percepção. Um exemplo disso é se você não conhece nada de arquitetura, então você passa por locais como a arquitetura de Belo Horizonte, ou a arquitetura de Brasília, ou a arquitetura de São Paulo, e não nota lá tantas coisas diferentes. Mas se você é um aluno de arquitetura, por exemplo, que entende toda a história da arquitetura, qual o objetivo de cada casa, cada prédio, a funcionalidade disso, o que está por trás, você olha para cada um desses lugares e vê coisas que muitas outras pessoas não veem. Quando um médico olha para o seu exame, né, e ele tem uma bagagem dentro dele de conhecimento, de estudos de exames do corpo humano, ele enxerga muitas coisas que você não enxerga. Quando uma pessoa estuda vinhos, bebe muitos vinhos, né, degusta vinhos, ele consegue descrever situações de datas, uvas, de onde vem determinado vinho, mas porque ele, em algum momento, colocou isso dentro dele. Então, no caso específico aqui da terapia, do RNM, da reabilitação neuromeníngia, o que eu estou querendo representar aqui é que, após muitos atendimentos, existem algumas coisas que se repetem e que é mais fácil ver nos outros. Porque muitas vezes foram tratadas, trabalhadas e identificadas. Que é uma certa maneira de cientificar, né? Assim, cientificar é isso. O que a ciência faz? Ela reúne dados verdadeiros através de artigos, de várias pessoas, de vários locais, e tenta estabelecer uma linha de verdade. Tá? Agora, eu sei que cada um de nós tem a sua própria verdade. Mas muitas vezes nós precisamos colocar essa verdade à prova para ver se nós não estamos realmente loucos, né? Ou se isso faz sentido para o mundo em que estamos. Às vezes você criou uma verdade tão bem estruturada na sua mente sobre a sua casa, sobre o seu marido, sobre a sua esposa, sobre a sua escola, sobre o que for, que você não se permite enxergar um outro lado, um outro viés. Tá? Então, a proposta é para você que está aí ouvindo, se você for fisioterapeuta, vá fazer uma sessão de RNM com alguns dos colegas, pergunta na cidade que você está, se tem alguém que faz, tá? E se você for paciente, se permita também fazer um tratamento nesse sentido. Quem sabe, se você estiver aberto, você, no mínimo, uma ampliação de percepção vai ter sobre si mesmo, sobre o seu corpo. Tá bom? Doutor Eric, finaliza pra gente. Bom, agradecer a oportunidade, né? Mais uma vez de estar aqui. O Dean é o pai desse negócio, né, gente? O Dean que desenvolveu o método. Nós só reproduzimos aí e aprendemos a cada dia com ele, com nossos pacientes e melhorando a percepção a cada dia. Para quem não conhece o método em si, para mim, vou falar com experiência pessoal, para mim foi o divisor de águas. Então, foi o que me auxiliou a me entender nesse contexto como profissional, como terapeuta, e o que fazer com aquele mundo de ferramenta que eu tinha, mas não sabia como aplicar e aonde isso poderia chegar. Eu nunca imaginei que eu chegaria a tratar alguns problemas que hoje eu tenho a oportunidade de tratar, infelizmente com até uma certa tranquilidade, mas com base aí em toda a experiência que o Dean trouxe para a gente. É uma bagagem. Então, é aí que está para mim o diferencial, é por isso que eu abraço essa causa, é por isso que eu estou aqui, porque é uma coisa que eu, de fato, acredito que mudou a minha vida como pessoa e mudou a vida de muitas outras pessoas que passaram por nós ao longo desses anos. Então, é algo que realmente vale a pena ser experimentado para realmente aumentar essa percepção. No mais, eu sigo à disposição, estou por aqui, se alguém quiser conversar conosco sobre isso aí, que talvez seja mais próximo de mim, e a gente segue aí trabalhando junto aí. E se for para discutir a gente falou só, assim, a casquinha, né, do RNM, ainda tem bastante coisa Então a vamos ser fazer assim, trabalhada. ó.
Antes de eu falar com o Dr. Eric de novo, então, numa live, ó, Fabiano, tá? Quero falar com você numa live. Ó, quem mais? O O Dr. Paulo tá aí Michael, vamos também. falar na live, né? Olha quem que eu estou reconhecendo aqui. Deixa eu Tá, ver mais maravilha. aqui. O Bruno Ratti, olha só que legal. A Dani Gatas. Então, ó, quem quiser fazer uma live comigo para falar de RMM, manda uma mensagem para mim que eu estou disposto, tá? É isso aí. Então tá bom. Então um beijo para vocês. A gente se vê numa próxima live. Obrigado, doutor. Valeu, Dean. Um abraço para todos, viu? Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.